Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo e hoje a gente vai trabalhar um tema muito interessante. A gente vai falar sobre Grécia e Roma, tá, pessoal? Então vamos voltar lá para a Idade Antiga e entender esses povos antigos muito conhecidos, né, que a gente fala até os dias de hoje. Quais que são os objetivos de nossa aula? A gente vai compreender o processo de formação e expansão das sociedades gregas e romanas e problematizar os principais aspectos sociais e políticos da civilização grega e romana. Então você sabe o que significa uma democracia? A palavra democracia? Você recorda onde surgiu esse termo? Lembra da onde que surgiu esse termo? Onde que começou a ser falados tais termos como democracia? Então, o governo, o significado de democracia é governo em que o povo é soberano, poder nas mãos do povo, né? Demo vem de povo, né? E kratos, né? Cracia, kratos vem de poder, né? E onde que surgiu esse termo? Esse termo surgiu em Atenas, né? A cidade de Atenas, que vai ser uma cidade-estado muito importante na Grécia Antiga, tá? Então, Grécia e Roma Antiga, elas deixaram grandes legados culturais. Você conhece invenções da antiguidade greco-romana presentes em nossa sociedade atual? Você consegue lembrar, pessoal, se a gente tem alguma coisa até os dias de hoje de Grécia ou de Roma que influencia as nossas sociedades? Aqui, pessoal, o professor trouxe uma imagem de Atenas, né? Era uma cidade alta aqui, né? Aqui era onde eles discutiam, debatiam as questões políticas da sociedade, né? Que são questões democráticas, tá bom? Então, pessoal, ideias como república e democracia tão utilizadas, né, atualmente por nós, né, principalmente brasileiros, em que vivemos numa república que é democrática, inclusive, né, são de origens, por exemplo, a república de origem romana, né, que é res publica, ou seja, coisa pública, né, derivada do latim romano, né, e a gente tem democracia, né, poder e governo, né, poder e governo do povo, né, demos, povo, né. Só a gente lembrar a questão demográfica, quando a gente vai estudar alguma questão demográfica, alguma questão de população. Ou seja, até nesses termos, até hoje a gente utiliza esses termos que vêm da Grécia, né? Ou termos que vêm do latim, do império, da sociedade romana. Então, pessoal, a Grécia Antiga, ela é dividida em alguns períodos históricos, tá? Primeiro, a gente vai ter o período pré-homérico, né? Que vai de 2000 anos antes de Cristo até 1100 antes de Cristo. O período homérico, de 1100 a 760 a.C., arcaico, de 776 a.C. até 480, o clássico, esse período é um dos mais conhecidos, que a gente vê mais questão das obras clássicas, né? A gente geralmente fala da Grécia clássica, né? Questão das artes, que vai ser de 480 a.C. até 338 a.C., e o período helenístico. Lembrando, pessoal, que os gregos eles se entendiam como helenos, né? Eles não se chamavam de gregos, tá? Eles tinham cultura helênica para eles, né? Então, vai ser de 338 a.C. até 146 a.C., onde a gente vai ter o fim do Império Helênico, que a gente já vai ver. Então, esse era o mapa do mundo grego, pessoal, no século V antes de Cristo, tá? A gente pode ver por esse mapa que eles vão se espalhar por muitas regiões da Europa. Isso vai possibilitar que a cultura deles sejam cada vez mais conhecidas e mais difundidas em toda a Europa, ali ao redor do Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu, que é um dos mares ali que a gente tem vários mares dentro do Mar Mediterrâneo. Então, período pré-homérico e homérico. A gente vai ter primeiro uma civilização minoica, ela vai se concentrar na ilha de Creta, então não vai se concentrar no continente. Vai ter uma telassocracia. Palavra difícil, né, professor? Até para falar é meio enrolado. Sim, mas é o poder estabelecido pelo domínio de rotas comerciais marítimas, tá? Então, a questão do poder econômico em relação às rotas marítimas. Isso era uma telassocracia. A influência cultural dos gregos no mar Mediterrâneo, como a gente viu no último mapa, a gente tem os gregos se espalhando por várias regiões do mar Mediterrâneo. E a gente vai ter o fim da sociedade minoica, né, ali nessa ilha de Creta, e a gente vai ter o surgimento de uma outra sociedade, que são os aqueus, né, que são os gregos da Guerra de Troia. Aqui eu trouxe a imagem da Guerra de Troia,
dos gregos contra os troianos, na questão que eles vão tentar invadir a cidade de Troia e vão acabar conseguindo através desse presente de grego, que vocês já devem ter ouvido esse termo também, né? Que eles vão dar um cavalo de madeira, eles vão conseguir invadir a cidade dentro desse cavalo, né? E vão derrubar a cidade de Troia. A gente tem a questão do Homero, que a gente vai começar então o período homérico, tá, pessoal? Que ele vai ser um grande historiador, um pensador da época, um poeta da época, que ele vai escrever alguns poemas muito conhecidos, né? E livros como a Ilíada e Odisseia sobre esse período, sobre a guerra de Troia, sobre as aventuras de Ulisses também. Ulisses, um grego muito famoso também. E a sociedade gentílica, pessoal, essa sociedade gentílica, então, ela vai começar a surgir na Grécia, que vai ser pequenos genos ali de famílias que vão começar a crescer cada vez mais, né? Sociedades comunais ali, que eles compartilhavam as próprias terras, porém vai entrar em crise essa sociedade, né? Os gregos vão se espalhar por outras regiões e a partir dessas crises, pessoal, a gente vai ter um surgimento das cidades-estados, cada vez vão ser mais complexas. E aí, a gente entra, então, no período arcaico, né, pessoal? Em que a gente vai ter as principais cidades-estado. Aqui, eu escolhi duas cidades que são muito conhecidas. A Esparta, né, e Atenas. Esparta, ela era uma cidade muito militarizada, tá? Militarizada desde a questão dos valores individuais, como na questão da educação também. Os jovens, eles eram educados para serem militares, diferentes de Atenas, né? Que é a cidade onde surgiu a democracia, uma cidade que é o contrário, praticamente em tudo, né? De Esparta, na questão surge a filosofia também, a forma da educação era muito diferente. Lembrando que a Grécia não era um império homogêneo, né? Era feita de cidades-estado, né? Então, na democracia ateniense, pessoal, vale lembrar, quando a gente fala democracia, eles vão ter um regime democrático em Atenas. Porém, é bem excludente. Só homens eupátridas, só homens nascidos e filhos de mãe e pai atenienses que vão poder exercer, ter voz nessa democracia, né? E acima de 21 anos que vão participar, então, dessas decisões políticas. Grécia vai se envolver em algumas guerras muito importantes, tá, pessoal? As principais delas são as guerras médicas, que a gente vai ter a batalha contra os persas, e por incrível que pareça, os gregos vão se unir e vão acabar vencendo os persas. Porém, essa união não vai durar muito, porque a gente vai ter a guerra do Peloponeso, que Atenas vai começar a ter uma grande influência na cultura grega e isso vai incomodar um pouco os espartanos, né? Então eles vão entrar numa guerra, né? Esparta vai ter uma liga, né? Atenas tem a liga de Delos, Esparta a liga de Peloponeso, e eles vão se enfrentar. Isso vai possibilitar, pessoal, um enfraquecimento muito forte dessa cultura da sociedade grega. Com isso, eles vão ser invadidos por a invasão da Macedônia, né? Que vai começar a surgir, então, o Império de Alexandre o Grande, que vai dominar todo esse território que vocês estão vendo, pessoal. E isso vai espalhar, então, a cultura grega e começar o período helênico, que a gente vai ter essa mistura da cultura grega com culturas orientais. Para passar um pouquinho sobre essa religião grega, pessoal, eles tinham vários deuses, né? Tinha Zeus como um dos principais deuses, né? Que a gente conhece muito até hoje, né? E eles acreditavam que 12 deles viviam no Olimpo, né? Eles têm até uma cidade chamada Olimpa, né? Olímpia. E não possuíam livros sagrados ou dogmas ou coisas parecidas, tá, pessoal? Era uma religião que cada cidade e estado tinha uma livre interpretação também. E eles criaram, pessoal, só para a gente destacar, criaram, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Aqui eu trouxe, que vai ter muita influência para homenagear o próprio Zeus, tá? Aqui eu trouxe, pessoal, a questão dos oráculos, né? Eles têm esse famoso oráculo aqui, de Delfos, que vai ser um oráculo ali em que muitos templos eles vão ir lá para procurar esse oráculo ali, que era um sacerdote que ficava ali, no caso aqui era uma sacerdotisa, que ficava ali naquele lugar, naquele templo, para dizer, revelar, fazer revelações dos deuses para as pessoas. Pessoal, vamos fazer uma atividade aqui rapidinho para ver o que a gente conseguiu absorver desta aula até agora. Então, com base no que você estudou até agora e seus conhecimentos sobre a Grécia, escreva um parágrafo apontando a importância dos gregos para o mundo ocidental. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos resolver então as atividades com o professor? Lembrando que é sempre uma sugestão de resposta. Obviamente que vocês podem ter colocado vários elementos ou outros elementos diferentes dos que eu escolhi. Então, dentre tantas influências do mundo grego no Ocidente, podemos apontar o surgimento da filosofia, o conceito de democracia, muitos avanços na arquitetura, né, pessoal? Nas artes, como em esculturas, pinturas e o teatro, e até mesmo no esporte, né, como a criação das Olimpíadas, que vai ser uma criação grega em homenagem aos deuses, como homenagem a Zeus, né, pessoal? E agora vamos falar então sobre a sociedade romana, essa outra sociedade do mundo antigo que vai acabar influenciando muito o mundo ocidental. Então, eles vão surgir nessa Península Itálica aqui, pessoal, península, lembrando, essa porção de terra aqui que sai do continente, né, que tem em volta vários mares aqui, como o Jônico, o Tirreno, o Adríaco aqui no caso. E essa Península Itálica ela vai ser povoada por 3 principais povos, mais ou menos a partir do século V a.C., que são os etruscos, os próprios gregos, né, que eles vão se espalhar por toda a questão do mar Mediterrâneo, como vocês podem ver, e a gente já viu isso aqui no outro mapa. E os itálicos, pessoal, que vão se dividir entre sabinos e latinos, tá? E os latinos, então, eles vão fundar a cidade de Roma na intenção de se defender das guerras ali, dos conflitos que eles tinham constantemente com outros povos, tá, pessoal? A partir dessa fundação, a gente vai ter a monarquia em Roma, tá? Né, que a gente vai ter um rei, né, durante a monarquia no topo dessa sociedade, né, e a gente vai ter, segundo a tradição, 7 reis, né? Começa lá com o primeiro, que a gente tem Rômulo e Remo, aquela história, né? O Rômulo acaba se tornando o primeiro rei, segundo a tradição, né? Enfim. E a gente vai ter, então, outros 7 reis até terminar com o período etrusco, né? Em que a gente terá os últimos 3 reis serão etruscos. Então, a divisão social, então, dentro dessa monarquia, e essa divisão social, pessoal, ela vai se estender por um grande período, tá, pessoal? Até o Império a gente vai ter muitos resquícios dessa divisão social, não vai se manter só na monarquia. A gente tem os patrícios, que vão ser, durante a monarquia, os únicos com direitos políticos, porque os plebeus, que eram pequenos agricultores e artesãos, durante a República eles vão conseguir conquistas políticas, tá, pessoal? E a gente tinha os clientes, esses clientes eles eram protegidos de chefes de família, que eram geralmente estrangeiros que faziam serviços para pessoas importantes, para patriarcas ali da cidade romana, né? Seja para buscar algo em outra região, enfim, fazia alguns serviços ali, por serem estrangeiros ali, por conhecer outras regiões, eles eram utilizados então para esse serviço. Os escravizados, pessoal, geralmente eles eram capturados em guerra ou dividendos, sendo o último maior parte deles, tá, pessoal? Nesse período principalmente. Posteriormente, a gente vai ter muitos escravizados capturados de guerra. Basicamente, a maioria vai ser capturados em guerra, né? Nesse período da monarquia, a gente tem muitos por dividendos, né? E tínhamos o rei, né? Como eu falei, durante a monarquia. E a república, pessoal? Na república, a gente vai ter uma instituição muito famosa até os dias de hoje, muito importante, que é o Senado, né? Então, o Senado ele vai ser muito importante durante toda a República, tá, pessoal? Sendo talvez a instituição mais importante. Roma vai se expandir bastante também durante esse período da República, né? Diferente da monarquia, né? Que vai ficar mais concentrada na questão na Península Itálica, ela vai se expandir bastante. Aqui a gente tem a maior extensão da República, do território da República. Então, vocês veem que eles atingiram cidades importantes, né? Como Cartago, Roma, Atenas, né, Jerusalém, né, tudo vai englobar o território romano nessa época, né, aqui 44 anos antes de Cristo, né, mais ou menos, que a gente tem esse território. E ela vai se expandir principalmente por causa das guerras púnicas, todo esse território aqui, ó, de Cartago, essa Península Ibérica também, né, a gente vai ter a conquista deles durante as guerras púnicas, né. E é nesse período que a plebe também vai conquistar alguns direitos, tá, pessoal? Então, durante a República, que os plebeus eles vão começar a entender a importância deles dentro da sociedade romana e vão começar a conquistar alguns direitos. E o Império Romano, pessoal? O Império Romano também vai ser muito importante na história, vai ser muito conhecido. Ele começa com o Otávio Augusto, né? Em 27 a.C., vai até 476 depois de Cristo. A gente vai ter 200 primeiros anos chamados de Pax Romana, né?
E nesse tempo a gente vai organizar a sociedade, os limites do império, vai ter muito investimento em obras públicas, pessoal. E os imperadores eles vão investir muito em obras públicas. Então vai ter um período de paz de 200 anos, mas vai ficar por assim, pessoal? Na verdade, não, tá? Porque a gente vai ter então a crise do império. Com esse investimento, esses vastos investimentos em obras públicas, o império também vai ter que manter essas obras, tá, pessoal? E isso vai custear muito, então eles vão ter que aumentar os impostos, isso vai aumentar as revoltas, as populações vão ter um êxodo, elas vão sair das cidades, vão ir para os campos, vai ter vários problemas. Inclusive, a gente vai começar a ter as invasões dos povos chamados bárbaros pelos romanos, né, que são os povos germânicos, tá, pessoal? Então, mesmo com muitas tentativas, pessoal, de reerguer o Império Romano, vai acabar ficando insustentável, né, neste período. Pessoal, vamos fazer uma atividade aqui. Você considera que a sociedade romana influenciou a nossa sociedade de alguma maneira? Justifique. Então, com base em todas as aulas que a gente já teve sobre Roma, com base nessa retomada que a gente está tendo, lembre-se de quais são as influências mais importantes aí na sociedade romana para a gente. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos então ver a resposta que o professor preparou para vocês. Lembrando, isso aqui é uma opção de resposta. Obviamente que vocês podem ter colocado outros elementos que acabaram influenciando a nossa sociedade. Vamos ver o que eu coloquei para vocês. Então, um exemplo que eu coloquei é a república, né, pessoal? A questão da res pública, coisa pública, o poder público, né? A separação do privado e do público, ali, do que é um poder privado, do que é um poder público, que surge em Roma.
E é o atual modelo de governo do nosso país, inclusive, né, pessoal? Então, obviamente, que influenciou de alguma forma a nossa sociedade atual. Outro exemplo importante de ser lembrado é o idioma, pessoal, que às vezes a gente esquece. Lembrando que o português é derivado do latim, né, que é a língua de todos os romanos, né? Lembrando lá no início que a gente viu a monarquia dos latinos, que vão fundar a cidade de Roma? Então, vem desse termo, latinos, o latim, né? Então, a partir daí, a gente vai ter várias línguas, não só o português, tá, pessoal? O português só para trazer para o nosso país, para a nossa sociedade. Mas a gente vai ter, por exemplo, o francês, né, o espanhol, né, castelhano, várias línguas que são próximas aí do português, que a gente lembra, são derivadas do latim. Então, o que a gente viu durante essa aula, pessoal? Nessa aula a gente viu a origem e a divisão temporal da história dos gregos e romanos, tá, pessoal? Então a gente viu lá os 5 períodos da Grécia, né? E a monarquia, o início da monarquia, a república, né, pessoal? E o império. Então, Roma vai ter essa divisão: monarquia, república e império, tá? As principais características da religião grega, lembrando, a gente viu ali a questão dos templos, eles não tinham dogmas, eles não tinham um livro sagrado, como a gente se acostumou a ver, né, pessoal, em algumas outras religiões, né? Cada um interpretava a religião de uma certa forma. As principais cidades-estados gregas, principalmente a gente buscou analisar aqui Atenas e Esparta, né, pessoal, que vai ter muita influência na Grécia Antiga. A divisão da sociedade romana e a sua hierarquia, né? A gente viu a divisão dos grupos sociais ali durante o período da Roma Antiga. As conquistas romanas, como eles se expandiram, né? Até a questão do império, que eles vão se expandir muito mais, tá, pessoal? Então a gente viu ali a questão, principalmente o mapa da república, mas no império também eles vão se expandir muito mais. E como ambas as sociedades se desenvolveram, cresceram e acabaram entrando em decadência, né, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.